Olá, arianos, arianos de Sol, Lua ou Ascendente. Vamos fazer a leitura para janeiro de 2020, então, como vocês passaram de festas de final de ano. As leituras continuam nos mesmos moldes do ano passado, tá? Vou começar com a parte geral primeiro. Áries, Sol, Lua ou Ascendente, janeiro de 2020. Ó, já pulou a carta aqui da Lua, vidas passadas, mensagem extra, passado influenciando de alguma forma. Áries, parte geral, janeiro de 2020. Fundo da leitura, carta da mudança. Ok, tem a ver até com o fato de ser o começo do ano já é uma mudança, já traz uma energia nova. Mas enfim, veio uma carta no fundo do baralho que fala de mudança. A mudança aqui está em sentido amplo, tá? Para alguns pode até ser mudança de casa, mudança de cidade, para outros é mudanças internas, enfim, né? Várias possibilidades aqui com essa carta. Vamos lá, arianos de Sol, Lua ou Ascendente, leitura para janeiro de 2020. Amor, trabalho e dinheiro. Peço que vocês fiquem até o final, porque eu faço a leitura das cartas separadas, né? Parte geral, amor, trabalho, dinheiro, mas depois eu cruzo todas as cartas e muitas vezes esse cruzamento faz até mais sentido do que a leitura toda separadinha, né? E no final ainda tem a carta do Jardim dos Anjos, então vale a pena. Eu vou tentar ser um pouco mais rápida do que eu sou de costume, eu sei que eu falo um pouco devagar, nem todo mundo tem muita paciência. Vamos ver, tá? Se eu consigo. Áries. Janeiro de 2020. Quem quiser fazer leituras comigo, tem todas as informações na descrição do vídeo. Inclusive tem a opção de fazer uma leitura igual a essa. Quem ainda quiser fazer a mandala astrológica anual, tem essa opção, tá em tempo ainda, né? Estamos bem no comecinho do ano. Ok, Áries. 7 de paus, uma carta bem ariana. Nas leituras que eu faço para vocês, inclusive nas mensagens semanais, costuma sair muito 7 de paus, 9 de paus, mas principalmente o 7 de paus. Era uma carta que vinha saindo, se eu não me engano. Posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza. 7 de paus é uma carta de defesa. A defesa que tem o lado bom no sentido de você defender as suas próprias conquistas, defender os seus pontos de vista, né? Mas o lado negativo do 7 de paus fala de pessoas que acham que estão sendo atacadas por outras pessoas e aí ficam se defendendo o tempo todo, tá? Então vejam em qual lado vocês se encaixam. Ela vem aqui com carta de mudanças, pode ser uma mudança até nessa forma de agir para alguns, tá? Mas tem, né, o lado positivo também. O 7 de paus é a carta que vem depois do 6 de paus. O 6 de paus é uma carta de vitória, conquista, enfim. E nesse sentido, o 7 de paus vem como a manutenção dessa conquista, a manutenção dessa vitória, tá? Vamos lá. Cavaleiro de Ouros, o fardo, exaustão, ao 9 de paus aqui.
compreensão, voltando-se para dentro. A gente vê uma mudança de energia, né? A desaceleração, o Cavaleiro de Ouros vem aqui abrindo a leitura, falando de coisas que andam, porém andam devagar. E isso não é ruim, tá? Pode até pedir da parte de vocês aqui essa desaceleração. Compreender, né? Viver um dia de cada vez, um passo de cada vez, tá? Essa desaceleração vem aqui com a carta do fardo, né? Pode ser que vocês sintam que essa vagareza é um fardo, é um peso. Vocês gostariam que as coisas fossem mais rápidas, acontecessem mais rapidamente, né? E vem aqui o centro da leitura, é uma carta que fala de exaustão, é o 9 de paus no tarot tradicional. E realmente o 9 de paus fala de cansaço, normalmente é uma representação de um guerreiro que já está cansado da luta, já está ferido, já fez muita coisa, já lutou muitas batalhas e já está cansado, já está ferido, mas está lá, continua na luta, apesar de todos os pesares, continua, não desiste, tá? Essas cartas não são ruins, essa aqui, apesar no tarô do Osho, ela chama-se fardo, mas no tarô tradicional é uma carta que fala de um momento de transição na vida, tá? Sair de uma situação para ir para outra situação que lhe traga mais paz, especialmente no que toca aos seus pensamentos, a sua forma de pensar, tá? Então a leitura termina com a compreensão e o voltando-se para dentro, calar as vozes externas, né? Fazer silêncio no sentido meditativo, mesmo descansar, tá? E compreensão, é como se vocês, me dá uma sensação com essas duas últimas cartas aqui, que vocês vão compreender esse processo aqui, né? Vão compreender por que vocês estão tão cansados, por que vocês estão feridos. E esse feridos aqui pode até se traduzir para algumas pessoas no corpo físico também. Quando a gente resiste muito, quando a gente luta muito, e essa resistência pode ser algo interno também, de alguma forma isso pode se somatizar no corpo também, tá? Isso trazendo essas feridas entre aspas externas, tá? Alguma doença ou simplesmente uma perda energética mesmo, tá? Então, cuidem-se, né? Tirem um pouco do peso, né? Olha que o personagem tá carregando uma pessoa aqui em cima dos ombros e essa pessoa tá falando, vai, sobe essa montanha, né? É como se vocês estivessem se pressionando muito. As coisas não acontecem na velocidade que vocês gostariam, mas chega um momento em que vocês compreendem que é necessário se acalmar um pouquinho, meditar para quem gosta, mas mesmo para quem não gosta, acalmar um pouquinho, tá? Parar um pouquinho, cuidar de você mesmo, ok? Então vamos lá, parte amorosa, carta do mundo, carta da torre, realmente mudanças, né? Essas duas cartas falam de mudanças aqui, ó. 5 de copas, eremita e 10 de ouros, ok. 5 de copas no centro da leitura fala de vocês olhando para alguma coisa que não deu certo, um foco aqui no passado, né? Algo não deu certo e vocês aqui cabisbaixo, olhando o que não deu certo. Pode haver para alguns aqui uma certa tristeza, para outros pode até ser um arrependimento, mas aí varia muito, né? Se você sente que, por exemplo, você fez algo errado, aí há esse arrependimento. Para outros não é um arrependimento, mas há aqui realmente uma tristeza com relação a algo que não deu certo, algo do passado, tá? Uma energia que vocês vem trazendo. O 5 de copas geralmente é uma carta que pede uma mudança de foco, tá? As cartas que antecedem a carta dos 5 de copas falam de mudanças, né? Ciclos que estão se fechando, mudanças radicais, coisas aconteceram na sua vida. Não para alguns isso aqui pode ser no relacionamento amoroso, mas para outros essas mudanças podem ser em outras áreas da sua vida, e isso te trazendo essa energia aqui do foco no passado, do foco naquilo que não deu certo, tá? Grandes mudanças aqui. A carta do mundo é a última carta do tarô, ela fala de
fechamento de ciclo, aprendizados, fechamento de um grande ciclo, né? E ela vem acompanhada com a torre aqui, falando de realmente mudanças. Essas mudanças podem ser externas, no sentido de algum acontecimento que abalou as suas estruturas, deixou você um pouco sem chão, ou podem ser mudanças internas também, como eu disse, né? Muitas vezes nós mesmos podemos provocar essa torre na nossa vida, no sentido de destruir crenças limitantes, tá? A torre muitas vezes fala de queda das ilusões também, enfim. E o 5 de copas, então, mostrando esse foco no passado. O eremita vem logo a seguir. O eremita também tem um foco no passado, tá? Só que o eremita é um arcano maior e ele fala muito de aprender com as lições do passado, tá? Porque o 5 de copas é só um foco naquilo que não deu certo. O eremita aqui já tem essa mudança, né? Aqui vocês continuam olhando para o passado, mas já não é bem aquele foco no que não deu certo. Aqui é uma disposição em aprender, tá? O eremita é um ancião, é um sábio que olha para o passado, que recolhe-se dentro dele mesmo, né? Para encontrar as respostas, para entender, para aprender as lições, né? Para tornar-se esse sábio, esse mestre de si mesmo, tá? E a leitura termina com uma carta excelente que fala de harmonia. Melhor carta aqui para terminar essa leitura, tá? Harmonia, solidez. Geralmente essa carta representa uma família, né? Aqui pode ser família dando apoio para vocês em alguma situação que aconteceu, que deixou vocês tristes. Lembrando que essa parte emocional aqui, para alguns pode ter a ver sim com a vida amorosa, para outros isso aqui pode ser relativamente à família, pode ser relativo a amigos, tá? Então o ciclo se fechou, abalou as suas estruturas, você se sente triste. Aprende com as lições do passado e aqui a última carta mostra tudo ficando bem, tá? Inclusive com apoio de outras pessoas, te trazendo estabilidade, porque aqui há uma desconstrução, né? E aqui já mostra essa recuperação da estabilidade, tá? 10 de ouros. Parte de trabalho, cavaleiro de espadas, 10 de paus, 2 de ouros, cavaleiro, vou ter que chegar um pouquinho pra cá. Cavaleiro de copas e rei de ouros, cartas muito boas. Esse 10 de paus aqui, lembra que eu falei da exaustão? Aqui o 10 de paus também fala disso, né? Inclusive é a continuação. Para alguns isso pode ser muito trabalho, para outros, mesmo que não seja muito trabalho, pode estar falando aqui de estresse, de muita responsabilidade, muito peso em cima dos seus ombros, tá? Cavaleiro de espadas mostra, apesar de todo esse peso, vocês se movimentando bastante, querendo se movimentar muito, querendo fazer e acontecer, mas isso trazendo aqui realmente um cansaço, um estresse, seja o que for, tá? Com esse 10 de paus aqui, uma perda de energia também, tá? O 2 de ouros no centro da leitura pode estar falando aqui em primeiro lugar, da necessidade de vocês terem equilíbrio, tá? Porque com o 10 de paus, né, com o 9 de paus, a gente vê que tem um desequilíbrio, tem peso demais em cima dos seus ombros, né? Muita responsabilidade, muito cansaço, muito estresse, tudo em cima de vocês, né? E o 2 de ouros fala disso, essa necessidade de ter equilíbrio, tá? Para alguns, esse 2 de ouros aqui pode estar falando por exemplo, de 2 trabalhos, de 2 oportunidades, jogo de cintura, você ter que ter jogo de cintura, né, entre as várias situações na sua vida, sejam 2 trabalhos, ou seja, o seu trabalho e a sua casa, tá? O 2 de ouros também é uma carta que fala de investimento, de você investir, ou seja, no seu trabalho, tá? Mas acima de tudo aqui, esse 2 de ouros com esse 10 de paus me dá essa sensação dessa necessidade de ter um pouquinho de equilíbrio, tá? E equilíbrio
principalmente aqui no sentido de você não carregar sozinho esse peso todo, tá? Essa responsabilidade toda, né? Ter que fazer tudo, enfim, acho que vocês entenderam. A leitura termina com duas cartas ótimas, Cavaleiro de Copas e Rei de Ouros. Cavaleiro de Copas pode estar falando aqui de alguma proposta, né? Algo que vocês gostam, porque temos aqui um Cavaleiro de Copas. Mostram aqui vocês também com ideais elevados. O Cavaleiro de Copas é alguém que sonha, alguém que quer realizar coisas, né? E aqui vocês podem estar querendo se tornar esse Rei de Ouros. O Rei de Ouros é uma carta de abundância material. Ela está aqui na leitura se mostrando como uma possibilidade realmente, tá? Mas é a última carta, tá? Então, levem isso em consideração. Quando saem arcanos da corte, né? Cavaleiro de paus, de espadas, Cavaleiro de copas, Rei de ouros, pode estar falando de outras pessoas na sua vida também? Pode sim, tá? Propostas de outras pessoas, você conversando com outras pessoas. Para alguns isso aqui pode ser um chefe, pode ser clientes. São cartas muito boas, especialmente essas duas aqui, tá? Sejam assertivos com relação ao que vocês querem, mas ao mesmo tempo trabalhem aqui a gentileza, tá? Fazendo um contraponto desses dois cavaleiros, porque o Cavaleiro de Espadas é muito assertivo e quando ele exagera, ele pode ser um pouco agressivo, tá? Então, e o Cavaleiro de Copas, por outro lado, já trabalha a gentileza, então tenham esse equilíbrio nesse sentido também. E o Rei de Ouros, que é uma energia ótima para ganhar dinheiro, né? Para saber trabalhar, tá? No tarô do Osho, o Rei de Ouros chama-se abundância. Quando nós fizermos os cruzamentos das cartas aqui, esse Rei de Ouros vai cruzar com esse 10 de ouros. Duas cartas muito boas a nível material, tá? Dinheiro, 3 de espadas, valete de espadas, 8 de ouros. Eu tirei uma carta a mais, nada é por acaso, né? Ó, uma carta a mais que foi o 2 de paus. Vai ficar aqui do ladinho, tá? 3 de espadas, então, aquela situação do passado que não deu certo, e ok, tá no passado, é a primeira carta. Valete de espadas já mostra aqui uma nova disposição, pode ser uma nova ideia, pode ser uma mensagem que chega ou que chegou, né? No centro da leitura mostra vocês trabalhando, tá? A carta do 8 de ouros é uma carta de trabalho, de aprimoramento, de aperfeiçoamento. Vocês querendo aprender alguma coisa nova ou simplesmente trabalhando para ganhar dinheiro, né? O julgamento é uma carta que anuncia uma nova fase, anuncia um renascimento, é uma carta muito boa, é a carta que antecede a carta do mundo aqui, tá? E fala realmente de um renascimento, como se fosse uma renovação de energia aqui. É um arcano maior, muito importante e muito positivo, tá? Com esse renascimento vem duas cartas aqui, e olha que interessante, né? Um As e um 2, né? Um 1 e o 2, mostrando uma progressão. Então vem aqui a anunciação de algo, né? Pode ser relativamente a trabalho, uma oportunidade, alguma coisa, né? E vocês renascendo, né? Renascendo como? Com o As de espadas, que é com muita clareza mental, e fazendo aqui planos para o futuro. O 2 de paus fala disso, visão de longo prazo, oportunidades, né? Veja que o personagem tem aqui o mundo na palma das mãos, então é uma carta que fala de possibilidades. Algumas vezes esse 2 de paus fala de internet, conexões pela internet, trabalho pela internet, para quem isso fizer sentido, tá? De toda forma, mostra uma progressão aqui, né? O As e o 2 de espadas, vocês com essa clareza de olhar para o futuro e enxergar as perspectivas, né? Enxergando o que é que vocês querem fazer, onde é que vocês querem chegar, né? Muito bom. Vamos fazer aqueles cruzamentos que eu falei.
Primeiro eu vou pegar todas as primeiras cartas. Então, a primeira carta aqui, aqui e aqui, né? 3 de espadas, então, mostrando alguma situação que não deu certo, que trouxe alguma dor, ou que não deu certo, né? Não necessariamente algo que não deu certo, tá? Mas uma situação que trouxe um incômodo, uma dor. Agora eu tô fazendo os cruzamentos, eu não estou abordando as casas aqui, eu não tô falando da parte geral, da parte amorosa, do trabalho e do dinheiro, eu tô falando das energias de uma forma geral, tá? Então, alguma coisa trouxe dor, trouxe para vocês esse 3 de espadas. Veja bem, é um coração com 3 espadas fincadas. Isso aí, o que é essa dor, o que é esse incômodo, o que é essa tristeza, cada um que vai saber, tá? É a primeira carta, ou seja, algo que já aconteceu, né? Já aconteceu e vocês já estão superando. Por quê? Vem aqui o Cavaleiro de Ouros e o Cavaleiro de Espadas mostrando movimentação. Começa aqui com o Cavaleiro de Ouros, passinho a passinho, depois ganha velocidade. Vocês percebem que tem que seguir em frente, que precisam superar isso, e essa superação vem com a carta do mundo, que é o fechamento de ciclo, né? Aqui agora, outra mensagem, né? A carta do fardo com a torre, o 10 de paus e o valete de espadas. Esse fardo com esse 10 de paus aqui é literalmente o fardo mesmo, né? Esse 10 de paus aqui mostra uma pessoa carregando muito peso. Tem tudo a ver com esse 6 de espadas no tarô do Osho, né? Fardo, peso, excesso de responsabilidade, excesso de trabalho, excesso, tá? Um excesso que traz um desgaste, que traz um cansaço, que traz uma perda de energia, que eventualmente pode se refletir na sua saúde, tá? Muito cuidado. Vem com a carta da torre falando de uma grande mudança, uma mudança drástica, realmente. A carta da torre geralmente fala de mudanças que precisam acontecer, tá? Sejam elas externas ou internas, como eu disse lá no começo, quando eu falei dessa carta. Vem aqui com o valete de espadas também, valete de espadas já falando aqui de novas ideias, tá? Uma renovação aqui. Ciclos que chegam ao fim, né? O 10 também é uma carta que fala de fechamento de ciclo, né? E temos aqui o mundo, temos a torre falando de grandes mudanças, né? Essa torre pode ser algo que aconteceu na sua vida e você sentiu essa necessidade, então, de reconstrução, né? A torre provoca uma desconstrução, a partir disso nós temos que reconstruir, mas essa reconstrução, ela não precisa vir com esse peso todo não, tá? Renovação de ideias aqui. No centro da leitura, exaustão. Aqui realmente tem a ver com a sua vida, pode ser com a vida emocional também. Eu ia falar que tem a ver com a sua vida de trabalho, porque temos aqui um 8 de ouros, um 2 de ouros, mas temos um 5 de copas também, tá? Enfim, a exaustão provocada muitas vezes aqui pelo trabalho, realmente. Para alguns pode ser até mais de um trabalho, ou então aquilo que eu falei, né? O trabalho e a casa, o trabalho e alguma outra coisa, né? 2 situações. E vocês tendo que trabalhar esse jogo de cintura aqui, tá? 5 de copas mostra vocês remoendo alguma coisa que não deu certo. 5 de copas realmente fala disso. Algo que não deu certo no passado. E vocês com esse foco, com essa tristeza, o 5 de copas fala da necessidade de mudar o foco, tá? Não ficar cabisbaixo aqui, não. Cuidado para não ficar querendo, né, provar o seu valor para os outros, isso causando uma exaustão também, tá? Esse 5 de copas é algo que não deu certo no passado, não é algo que não está dando certo agora, tá? Por isso que ele fala dessa necessidade de mudança de foco, ok? Essas 2 cartas aqui são excelentes, tá? Falam de trabalho, eventualmente 2 trabalhos, enfim. Vamos pra frente, né?
Valete de Copas, que aqui se chama compreensão, Cavaleiro de Copas, eremita e julgamento. Aqui, realmente, uma nova oportunidade na sua vida, que para muitos de vocês, essa nova oportunidade tem a ver com a vida amorosa, tá? Para outros vai ser trabalho, mas tá forte aqui, 2 cartas de copas, tá forte para a vida sentimental, para a vida amorosa, tá? O valete de copas é uma abertura, ou seja, uma abertura inicial, mas já vem aqui logo em seguida a progressão com o cavaleiro de copas. E o julgamento é a própria carta da oportunidade, né? Uma segunda oportunidade na vida, esse renascimento, tá? Vem aqui com a eremita, vocês olhando para o passado, mas já não mais com aquele foco em algo que não deu certo. É olhando para o passado e compreendendo, tirando as lições necessárias. É uma mudança realmente aqui, né? Não chega a ser uma mudança de foco, porque o eremita ainda olha para o passado, mas ele olha para o passado com uma postura diferente, tá? Então, aqui já mostra, então, essa abertura inicial e essa disposição aqui amorosa, né? No sentido de se abrir, né? Isso especialmente para quem tá solteiro, né? Para quem tá buscando alguma reconciliação, aqui tá favorável, tá? Quatro de copas, 10 de ouros, rei de ouros, aqui as espadas com 2 de paus, né? Aqui vem uma serenidade, né? Vocês compreendendo essa necessidade de aquietarem a mente, até para não ter esse desgaste energético que a gente viu aqui com o 9 de paus, com o 10 de paus, né? Então, aquietar, trazer essa serenidade para os seus pensamentos, para o seu coração, né? Vocês compreendendo e enxergando isso, e compreendendo, inclusive, que isso vai trazer mais oportunidades para a sua vida, mais ideias, novas ideias, vitórias sobre a mente, vocês enxergando com clareza as suas possibilidades futuras, né? E tudo isso vem trazendo um 10 de ouros e um rei de ouros, nada mais, nada menos. São as últimas cartas do tarô, tá? Então, a gente vê que é um processo aqui que vocês têm que passar, né? De mudança de visão, né? Entender que vocês têm que tirar o peso aqui, vocês estão com uma perda energética, tá? Há uma necessidade aqui de acalmar um pouquinho, de ganhar uma maturidade aqui do eremita, né? Mudar o foco, como eu disse. E ao invés de apenas lamentar o que não deu certo, olhar para o passado e aprender as lições e seguir em frente, tá? Ok. Vamos tirar agora o Jardim dos Anjos. Áries, janeiro de 2020. Tô olhando o vídeo aqui para ver quanto tempo que eu já gastei. 28. Não foi assim tão mais rápido, né, do que eu de costume, mas um pouquinho. Já tá bom. Áries, janeiro de 2020. Fundo do baralho, carta do posicionamento. E aqui, saudação. Vou ler a mensagem, tá? Saudação. Se a saudação surgiu hoje para você, você está sendo convidado a reconectar-se com o divino em você. Procure um lugar de onde seja possível assistir ao nascer do sol. Abra o coração e conecte-se com essa energia.
ela trará na sua direção uma poderosa força angelical que servirá como um molde energético para que você se reconecte com os mundos superiores. Você está pronto para dar um salto energético e retomar contato com os planos superiores, mais sutis. Ao fazer isso, você receberá iluminação e direcionamento, o que o ajudará a fazer escolhas e reencontrar os caminhos que a sua alma traçou para você. Um raio dourado de sol o guiará, acredite. Eu estava lendo aqui e aqui está falando de redirecionamento, né, de encontrar uma luz, enfim. Em primeiro lugar, aqui está falando do sol, então pode ser a energia do sol, que a energia do sol seja importante para vocês nesse mês, no sentido mesmo de tomar sol e entender que vocês podem absorver essa energia, já que a gente viu, inclusive, que tem bastante perda energética com aquele 9 e aquele 10 de paus, né? Então, para quem tiver essa oportunidade e essa possibilidade de tomar um sol, né, com essa consciência de estar recebendo uma energia, né, é bom. E isso ajudando, inclusive, a trazer clareza. É como se fosse a carta do sol aqui, do tarô, né? E o sol fala justamente disso, de clareza, né? Colocar clareza em cima das situações, você enxergar as coisas com clareza, e isso trazendo para vocês uma nova visão, novas ideias, novas perspectivas, além de mais energia, tá bom? É isso, arianos, conectem-se então com o sol nesse primeiro mês, né, de 2020. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Se gostaram, deixem like, assinem o canal. É importante, tá? Deixar o like. Eu sei que todo youtuber fala isso, mas é realmente, tá? Deixa um like, assine o canal, ativa o sininho para não perder as próximas notificações. Namastê!